Boa noite. Ele é lajendense da Gema, empreendedor, estudante de arquitetura. O bate-papo de hoje fala com Alexandre Simões. Boa noite, Alexandre. Alexandre Simões por Alexandre Simões. Boa noite, professor Ademir. Que prazer e que honra receber o seu convite para a gente abordar algumas questões sobre a cidade de Lajedo, a minha terra natal. Não sei, não lembro se é a sua terra natal, mas Nossa. Alexandre Simões, hoje com 40 anos, estudante de arquitetura, né? Após iniciar alguns cursos, como história, farmácia também, engenharia, me encontrei e me apaixonei pela arquitetura. A arquitetura que abrange vários setores, né? Não só a parte da construção, mas também a parte de urbanismo, o nosso local de convivência, a cidade. Então, é um curso apaixonante e cada dia mais me chama a atenção como é importante o estudo do urbanismo e estudar os impactos da cidade. E faço até um convite, né, para quem gosta de políticas públicas, conhecer um pouco também da área, que é muito válido, é muito importante. E vai ser muito útil para a nossa cidade, né? É verdade. Alexandre, eu chamei você para nós conversarmos sobre vários assuntos. E a gente não poderia deixar de começar pelo mais atual, né? Que é a pandemia. A pandemia ela tem modificado a paisagem das cidades, não é verdade? Sim. No aspecto tanto de mobilidade quanto de beleza. Como é que o arquiteto, o paisagista, o urbanista, ele está vendo Lajedo hoje? Veja só, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da moradia da população, nos causa preocupação quando nós temos periferia, quando nós temos casas pequenas, sem as condições mínimas necessárias de higiene. E isso abrange também não só a parte de saneamento, mas até mesmo o tamanho dos cômodos, né? Imagine que numa necessidade de isolamento, dentro de uma pequena casa, a coisa se torna um pouco mais complicada. Então, essa abordagem que nós enxergamos durante a pandemia e pós-pandemia nos leva também à preocupação com as moradias, né? Com as moradias mais populares. Em relação à cidade, Ademir, a cidade que é o nosso local de convivência, certo? Ela precisa ser agradável, ela precisa ser atraente. Então, se eu não tenho isso na cidade, eu acabo levando com que a população ela não tenha tanto direito à diversão, ao lazer, certo? Então, nós precisamos que essa cidade, que esse meio que nós convivemos, ela seja agradável, ela seja atraente, porque muitas vezes, Ademir, a elite, que graças a Deus ela tem bastante recurso, ela consegue projetar a sua diversão, sua viagem, o seu lazer. Mas aqueles que não são tão abastados também precisam desse lazer, precisam ter direito também à Que é diversão. um direito constitucional, né? Isso, exatamente. Então, a preocupação nossa como urbanista também é propor que a cidade tenha os locais para que a população possa conviver de forma harmônica, né? E possa ter direito à diversão, possa ter direito ao lazer e não fique refém apenas da bebida, dos bares, né? O que isso não gera uma população tão saudável também. Exato. Mas nesse contexto de pandemia, acaba tudo ficando afetado, né? Porque o ideal é que a gente não saia de casa. Aí quando a gente vai para o centro da cidade, embora que as coisas começam a afrouxar agora, né? Hoje mesmo eu passei por alguns lugares, já vi aglomeração em bares. Sim. E as coisas começam a ficar mais perigosas, né? Mas ainda existe, por exemplo, no centro da cidade, as barreiras. Todo mundo que entra está sendo lá medida a temperatura, tem as entradas
especiais, né? E, de qualquer maneira, isso também dificulta a mobilidade, que, por um lado, é bom, que é um desincentivo à pessoa sair, né? Eu mesmo, quando eu fico juntando 3, 4 necessidades para mim ir lá para o centro, né? Mas, Alexandre, por exemplo, e nesse contexto de pandemia, a mobilidade, como é que ela fica? Ademir, eu vejo as barreiras sanitárias com uma função bastante relevante em relação à educação. A orientação das pessoas ao uso da máscara, né? A lavagem das mãos, o uso do álcool. Eu estive em Caruaru esses dias e estava observando o comportamento do centro de Caruaru e até mesmo do shopping, que eu precisei ir na faculdade. O centro apresenta um pouco desorganizado. O fluxo de gente intenso nas ruas, a maioria usando máscara, eles estão até se protegendo. O shopping me chamou a atenção que as lojas elas têm uma placa indicando a quantidade de pessoas que podem estar dentro da loja naquele momento. Tá? E está sendo contada as pessoas que estão entrando dentro do shopping. Então, em relação à mobilidade, vamos falar assim, num espaço mais resumido, eu acho muito válido e muito interessante que Lajeado tivesse um plano de reabertura quando for necessário, se bem que praticamente já abriu tudo, mas de convivência com esse problema. Então, respeitando os espaços, definindo a quantidade de pessoas que podem estar naquela loja naquele momento, para que evite essa aproximação mais intensa, né? Porque, infelizmente, nós não fizemos o isolamento social que deveríamos ter feito, certo? Nem fechamos, nem abrimos, ficou aquele meio termo. Então, é preciso um plano de convivência com essa situação que nós estamos passando. Eu acho extremamente necessário que haja a elaboração de um plano, certo? De convivência com a pandemia, para que a gente tente minimizar esse avanço que está ocorrendo aqui na nossa cidade, levando a consequências graves, né? Nós temos perdido aqui em Lajeado grandes cidadãos, pessoas que fizeram suas histórias aqui na cidade, que contribuíram para a nossa cidade. E é uma pena ver essas pessoas irem embora e nós não podemos nem dar um adeus, nem prestar homenagem. Alexandre, tu tem filhos, né? Tu tem um ou dois filhos? Tem um Tem um filho. filho, né? João Ele está Antônio. em idade escolar. Tá sim, Tu já manda desculpa. ele para a escola ou só Não, manda quando sair a vacina? Ademir, principalmente ele, né, que está começando a vida agora, aos 6 anos de idade, então eu prefiro mandar ele quando for seguro, tá? Ele pode perder um ano de escola, um ano, dois. Eu acho que Seguro para você é quando a vacina quando a for, vacina quando a sair. campanha de vacinação for efetiva. Isso, exatamente. Certo. Alexandre, outro assunto que nos acomete, né, nas rodas de conversa é essa polarização política, né, acompanhada de uma radicalização. Quem é, Uhum. quem é PT, quem é... É engraçado que não se fala mais nem de pessoas, né? É PT, do outro lado é bolsonarismo. O Bolsonaro hoje não tem um partido, mas parece que a ideologia bolsonarista virou um partido, né? Ele tem uma legião E de é seguidores. uma legião. E parece que isso tem afetado muito, inclusive as famílias, né? Uhum. Porque quando um é de um lado e o outro é do outro, já se trocam olhares não muito amistosos, né? Como é que Verdade. você vê isso? Você que Ademir, é PT, né? isso, Eu, isso, isso. Ademir, eu sou petista, eu sou filiado ao PT, certo? E eu faço parte do PT que deu certo, né? Das questões de inclusão social trazidas pelo governo do PT, que deram muito certo. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual eu defendo, sou petista e quero esse PT novamente, porque muita gente ainda precisa estudar, muita gente ainda precisa fazer sua faculdade para que a gente possa melhorar.
Agora, essa polaridade que está havendo, essa radicalização, eu não acho interessante. Tá? Está se excluindo do debate várias pessoas, várias propostas, várias ideias, e está ficando aquele medo de um lado e um medo de outro. Isso não é bom. Também tenho visto pessoas influentes como Ciro Gomes, que vem o tempo todo fazendo ataques ao PT. Também não acho interessante isso que está acontecendo em relação a Ciro, certo? Porque quando ele faz a crítica ao PT de forma como ele faz, ele acaba me atingindo também. Tá? Ele acaba colocando tudo que o PT fez em dúvida. E isso eu não acho interessante. Na verdade, amigo, como tudo na vida, o bom é que existe um meio termo. É bom que exista um equilíbrio. Certo? É bom que você consiga observar para o PT observar as coisas boas que o PT fez, introduziu na sociedade, como também fazer a crítica às coisas erradas que aconteceram no governo do PT. E, da mesma forma, eu vejo também em relação ao governo Bolsonaro. Infelizmente, é uma opinião minha, certo? Eu não tenho visto um governo muito equilibrado, não tenho visto muitas atitudes coerentes. Você vê, hoje o ministro da Saúde recebeu uma equipe, né, é até engraçado, né? Falando da ozonioterapia. Veja que coisa. Então, apesar, assim, tenho minha formação evangélica, certo? Acredito em Deus, mas onde é que está parando o respeito à ciência nesse momento? Tá? Mas Porque, ele não aceitou, não, né? Ele não aceitou bem, a ideia dos rapazes. é, eu nem vi o desfecho, sabe, Ademir? Mas me chamou a Foi, o atenção desfecho foi esse. que nível a coisa chegou, né? Então, você navegar numa popularidade de um auxílio emergencial de R$ 600 que você não queria aprovar, você navegar na popularidade de uma transposição onde você executou 8% de uma obra, 6% de uma obra, isso foge um pouco ao raciocínio equilibrado. Né? Infelizmente, não tô vendo um governo muito centrado, muito coerente, mas e outra, não faço parte daquele que está torcendo para que a coisa dê errado. Nós estamos precisando que dê muito certo. Porém, eles dão espaço para a crítica o tempo todo. Uhum. Vamos para Lagedo. Vamos não, estamos, né? Estamos em Lajeado. Estamos em Lagedo. Alexandre, para você, nessa administração, qual é o ponto positivo da administração em Lagedo hoje? Ademir, nós viemos de um governo anterior, até parece o discurso do governo atual, sabe? Onde houveram algumas falhas críticas, certo? Principalmente delas em relação à assistência social e a Secretaria de Saúde, e a saúde do município, né? Houve uma melhora significativa, isso é evidente, certo? Houve um esforço para que melhorasse essa estrutura em relação à saúde da cidade e também em relação à assistência social. Lógico, há o que fazer, sempre há muito que melhorar, né? Sempre há muitas coisas que podem ser melhoradas, tanto dentro da saúde quanto dentro da assistência social. Mas eu vejo que foram dois pontos muito relevantes dentro da administração. Ok. E o maior problema de Lagedo, qual é? O maior problema do Lajeado hoje, Ademir, e acredito que esse acabe levando para outras consequências, eu vejo como a estrutura urbana da nossa cidade. Né? Houveram alguns projetos que foram iniciados e não foram dados sequência, como a questão do saneamento, que era algo muito importante para a cidade, era algo fundamental para que nós pudéssemos ter uma melhoria até significativa na saúde. Infelizmente, esse projeto ficou pelo caminho. Não sei te dizer por qual motivo levou que esse projeto acabou ficando pelo caminho. Está em litígio, Mas né? Esse projeto está em litígio na isso. justiça. Uhum. Só Deus Mas sabe quando. mas eu vejo como uma obra que era muito importante para a cidade. Tá? E eu confesso que eu quero ver novamente essa obra caminhar. Lógico, de forma agora organizada, certo? De forma mais equilibrada, porque se você observar, do ponto de vista do urbanismo, puxando um pouquinho para a minha área,
A estação de tratamento de esgoto, que ela está ali mais ou menos próximo ao motel VIP, ela praticamente, imagino que em 10, 15 anos, ela vai estar dentro da zona urbana da cidade. Então, algumas Aham. coisas precisavam ter sido vistas de forma diferente, como você começar a abrir as valas na cidade todinha de uma vez só e você não ter a artéria principal para receber esses esgotos. Então, algumas coisas dentro desse projeto que houve acabou falhando e a consequência foi que praticamente, acho que mais de 50% das ruas da cidade que receberam o início desse trabalho, ela deixou algumas cicatrizes, né? E isso tem atrapalhado Grande bastante. cicatriz. Exatamente, exatamente. Mas É eu sonho, recuperável ainda, Alexandre? Tu acha que é recuperável esse sistema, essas galerias? Demi, eu acredito que seja. Talvez tenhamos que trocar aí algumas tubulações, né? Visto que em algumas ruas a população acabou ligando os esgotos de casa para essas tubulações e elas não estão ligadas a nada ainda. Mas é preciso, é um trabalho grande. Assim como a obra em si já era grande, é um trabalho grande de recuperação também. Mas é fundamental para a cidade, tanto para os benefícios em relação à saúde, como na própria infraestrutura, né? É fundamental. Certo. Alexandre, e a política de Lajedo? Já que a gente entrou nesse ponto de administração, nós temos dois grupos tradicionais e temos agora um pequeno grupo, né, que Uhum. há algum tempo já vinha também e agora liderado por Dinho Santos e João Batista. Como é que você vê a política em Lajedo? A política em Lajedo, ela ainda é muito polarizada, vamos dizer assim. Você vai ver dois fortes grupos históricos na cidade, né? E esses dois grupos, eles praticamente têm aí em sua base 30, 35% da população. Então, o surgimento de mais um grupo para o debate político, ele é importante. Nós não podemos fazer política achando que só as minhas ideias estão certas. Até porque as ideias vão ser colocadas para a população para fazer as suas escolhas. Era bom e era necessário que estivesse acontecendo aqui em Lajedo uma renovação no quadro político. Porém, nós estamos trazendo para esse debate, na verdade, dois grandes gestores da cidade de Lajedo. Um voltado mais para a área social, um voltado mais para a população de baixa renda, e um que passou 16 anos na prefeitura e também teve sua contribuição em relação à cidade. Então, esses dois grupos vão ser colocados novamente para avaliação popular, e aí aquele que voltar a apresentar o melhor contato com a população, as melhores ideias para a população, eles vão fazer essa disputa, basicamente entre esses dois grandes grupos. Você não acha que, até mesmo dentro dos próprios grupos tradicionais, não faltou uma renovação do quadro de liderança política? Ademir, eu acredito que talvez essa falha não surgiu nem dos grupos, mas sim talvez da nossa inércia em participar da política, né? Eu eu não gosto da negação da política, eu não gosto quando eu vejo alguém criticar a política, falar mal dela, não, porque só existe isso, isso. Não é verdade. Recentemente, o ex-presidente Lula, o presidente Lula, ele foi muito feliz na fala onde ele diz: se você acha que a política implementada por fulano não está boa, se a de fulano também não é boa, então apresente as suas propostas, as suas ideias. Talvez seja você o melhor canal para mostrar essa saída que nós precisamos. Então, aí, Ademir, eu não vou culpar esses grupos, mas eu vou trazer essa culpa para a gente, né? Que, por uma questão de idade, somos mais novos e nós nos omitimos dessa participação. E outra coisa que eu observo, Ademir, é que muitas vezes essa solução para a cidade ela vai ter que sair de dentro desses grupos, tá?
ou do grupo A, B ou C, mas assim, não necessariamente você precisa abandonar seu grupo e formar um terceiro, mas você pode ser uma voz dentro daquele grupo. Agora você precisa participar. Você precisa participar dessa discussão. Você acha que o eleitor de Lajedo, ele vota considerando as ideias ou ele vota considerando suas demandas pessoais? Existem as duas parcelas, existem as duas situações. Eu diria que o eleitor fiel de cada grupo, principalmente esses dois grupos, ele gira em torno aí de 35% até 40%. 35%. Você tem aí dois eleitorados fiéis. E esse outro 30%, ele acaba sendo influenciado ou por algum benefício, ou por alguma proposta, ou por uma visão, ou por acreditar que tal partido vai conduzir a cidade dessa forma, ou vai conduzir a cidade dessa outra forma. Então você acha que os eleitores eles têm já a sua tradicionalidade, não é? Que votam Existe. naquele partido e de lá não mudam, e que alguma parcela da sociedade também acaba tendo, por ser carente, acaba pensando na própria barriga, né, para Isso, votar. existem essas questões também. Certo. Alexandre, qual é a visão do arquiteto de Lajedo? Eu separei aqui alguns tópicos. Então, vamos lá. Lajedo funcional. Você falou da questão da estrutura de Lajedo, mas eu queria saber, por exemplo, qual é a funcionalidade das artérias lajedenses, da mobilidade, por exemplo, dentro da cidade, da questão de prédios, o que o arquiteto vê? Ademir, quando nós falamos em cidade, e é até uma obrigatoriedade para cidades acima de 20 mil habitantes, o estabelecimento do plano diretor, onde ele vai definir várias situações para a cidade, das artérias, largura das artérias, as vias principais. Então, tudo isso é estruturado de uma forma a trazer benefício para a população. Vou dar aqui só um exemplo bem rápido. O loteamento de Vilela, que recentemente recebeu um calçamento, recebeu também as críticas pela largura das ruas de 6 metros. E aí eu fui observar o plano diretor de 2003, salvo engano, e está lá no plano diretor que essa rua realmente ela precisava ter 6 metros. Por quê? O que é que faz uma rua estreita? Ela diminui a velocidade do fluxo dos carros. Então, traz segurança para a população local. Então, não posso querer que essa rua tivesse 9 metros de largura, como é a área de rolamento do Socorro, se ela é uma via local. Então, existem essas questões que são técnicas, que são feitas, já pensadas em gerar esse fluxo, essa velocidade dos carros nas ruas. Em relação à cidade de Lajedo, algumas coisas me chamam a atenção e até me preocupam. Você viu o que aconteceu lá em Copenhague, né? Copenhague não, desculpa. Beirute. Em Beirute, isso. Aquela explosão causada, onde morreram bastante pessoas e alguns milhares feridos. Você vê que ali havia um depósito de material explosivo, está condicionado numa área que não deveria estar lá e gerou essa tragédia. Não muito diferente, Ademir, do que nós vemos aqui em relação a alguns tipos de comércio. Isso é uma das questões. Eu não posso imaginar, não deveria aceitar um posto de gasolina próximo a uma escola, porque caso ocorra algum acidente, então isso vai trazer transtornos não só para a escola, mas também até para o próprio dono do estabelecimento, ele vai ter que responder judicialmente, porque aquele posto está ali. Quem autorizou aquele projeto? A prefeitura, o funcionário que autorizou aquela construção. Então, nesses aspectos, é preciso uma definição essas áreas de interesse para comércio, que tipo de comércio vai estar ali. Né? E isso acaba me preocupando. Existem algumas definições, Ademir, dentro da área da arquitetura, de limitação do terreno, de construção,
não só para trazer qualidade ao morador, mas também para trazer proteção. Eu estava observando aqui hoje, numa rua aqui em Lajedo, o proprietário construiu um prédio de 3 andares. Está ficando bonito, está ficando bacana e tal. E aqui em Lajedo é de costume você fazer um avanço no pavimento superior para cima da calçada, né? Em torno de 1 metro, criar uma varanda em cima da área da calçada. Em algumas cidades aquilo não é permitido. É permitido até 50 centímetros, que seria apenas uma jardineira. Mas aí o que aconteceu? Lá no 3º andar, o cara tem uma varanda, e essa varanda ela está mais ou menos a meio metro da linha de alta tensão. Então, veja que coisa, que isso é definido num plano diretor, esse recuo frontal da construção, os recuos laterais, certo? Trazendo não só qualidade de vida, por você ter um espaço de circulação na sua casa, mas também a proteção à vida, né? Que é o essencial, que é o primordial. Então, me preocupa essa autorização para a construção, como é que ela foi dada? Porque, na verdade, Ademir, a cidade ela tem que ter o plano diretor, que ele é espelhado a partir do Estatuto das Cidades, onde dá as definições de como deve ser a cidade. E fora o plano diretor, que limita essas áreas de construção, tem também o Código de Obras. E nesse Código de Obras, que ele já é mais restritivo, ele aumenta mais ainda o grau de exigência para certas situações. Então, eu fiquei bastante preocupado com isso que eu vi hoje. Um prédio de 3 andares, onde a varanda está praticamente a meio metro da alta tensão. Aí eu, É, nós aí eu, temos, nós temos um plano diretor que é de 2003, não é isso? isso, esse plano diretor de 2003, E, então ele deveria ser, você já me disse em outra oportunidade, que ele deveria ser atualizado de 10 em 10 anos, não é isso? isso, Ele está há quase 20 anos desatualizado. exatamente. E além de ter ele, precisa também que tenha uma fiscalização para ver se o que diz neles está sendo executado, não é isso? Ademir, o plano diretor ele é uma grande ferramenta para a gestão pública. Tá? É uma ferramenta primordial, porque como é que eu vou cobrar as definições de regras para um loteamento? Certo? Nós temos loteamento aí que você compra apenas o terreno, você não tem meio-fio, você não tem saneamento, você não tem o sistema de elétrico, você não tem o sistema de abastecimento. E esse problema depois, ele se volta todinho para a gestão pública, se volta todinho para o poder público. Então, eu acabo tirando investimento de outras áreas para poder suprir essa necessidade. Tá? Então, fora que na elaboração do plano diretor, se faz o diagnóstico urbano. Nesse diagnóstico é traçado todos os perfis da cidade, desde o perfil cultural, né? desde que nós podemos dizer qual a referência de Lajedo na área cultural, quando você fala o nome de Lajedo, o que é que vem à cabeça? Quando nós falamos em Caruaru, você tem o Barro, você tem o Mestre Vitalino, você tem a Feira de Caruaru, que são marcas registradas da cidade de Caruaru. Aqui em Lajedo, nós não conseguimos definir essas questões ainda. Nós não temos esse perfil bem definido. Se existe, ele não é bem utilizado na questão da divulgação da cidade. Né? Então, a partir daí, da elaboração do diagnóstico urbano, você tem as classes sociais, você tem a média da renda, você tem o número de professores, número de comércio, número de lojas, número de indústrias, qual a média salarial, onde se paga mais, onde se paga menos. Então, na verdade, imagina você ser chamado para administrar uma empresa e aí você não tem noção do que está acontecendo. Então, você contrata uma consultoria e ele vai dar o diagnóstico daquela situação. Então, a mesma coisa acontece com o plano diretor, que vai estabelecer certas regras para o crescimento da cidade, mas tão importante quanto isso é você receber o diagnóstico urbano, você saber quantas casas tem a cidade, quantas propriedades rurais, quais os tamanhos dela. É uma ferramenta que vai te dar bastante possibilidades de definir certos crescimentos para a cidade. Para quem quer gerir com zelo, com capacidade, é uma ferramenta incrível, né? Sem contar, Ademir, que é uma ferramenta que ele vai te possibilitar ter uma visão de futuro, né? O que é que eu vou precisar de Lajedo, o que é que eu imagino para Lajedo daqui a 10, 20 anos? Eu tenho aqui alguns dados, certo? Que Lajedo tem 73% da população na zona urbana, certo? E nós temos um coeficiente nós temos praticamente 21 mil veículos registrados na cidade hoje, certo? Então, daqui a 10 anos, como nós vamos estar?
nós temos um coeficiente hoje de 0,63 carros por habitante na zona urbana. Certo? Quando nós tivermos 50 mil habitantes, 60 mil, 70 mil habitantes, como é que vai estar a questão da mobilidade? Certo? O que é que eu posso fazer para favorecer a mobilidade? Então, eu tenho que ter esse norteamento, esses indicadores do crescimento populacional da cidade, da quantidade de veículos que hoje estão trafegando dentro da cidade, para definir algumas situações. Alexandre, e quanto à beleza da cidade, como é que o arquiteto está vendo isso? Ademir, alguns aspectos da cidade, evidentemente, nós precisamos melhorar bastante. Nós temos, se você olhar Lajedo do imagem de drone, por exemplo, você vai ver que o maciço vegetal, que as árvores, estão bastante escassas. Certo? Existem alguns locais na cidade que tem melhorado. Eu passei recentemente na Academia das Cidades e eu vi que a Escola Ambiental de Lajedo, a professora Andréa, ela tem feito um esforço grande para melhorar a questão da vegetação daquele local. E isso também tem ocorrido, melhor, essa falha nessa coordenação da arborização da cidade, que infelizmente Lajedo ela é histórica, ela precisa ser melhorada bastante. Então, assim como existe um plano para definir as diretrizes do crescimento da cidade, da urbanização da população, nós também precisamos ter um plano também de arborização. A arborização é uma coisa que divide opiniões em Lajedo, né? Porque tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que é ruim, porque árvores caíram, árvores destruíram calçadas. Como é isso? Como é que se faz um processo de arborização numa cidade sem que ela prejudique? Ou há mais benefícios do que prejuízos? Ou não há prejuízo? Na verdade, Ademir, não há prejuízos. Sabe? Eu vou partir para a radicalização dessa vez. Eu não diria que há prejuízos. O que, como tudo na vida, exige manutenção. Né? Assim como precisamos fazer uma manutenção na nossa casa, uma pintura, revitalizar algumas partes, assim como nós precisamos também dos cuidados pessoais, com cabelo, com barba, tudo como de costume, a arborização também ela requer esses cuidados. Se você observar a Lajedo, nós temos algumas plantas de grande porte, como as castanholas, né, chamadas castanholas, pelo menos eu conheço assim. E você tem um grande número de algarobas. Essas algarobas elas são de origem africana, foram introduzidas no Brasil nos anos de 64 para cá, que era para tentar suprir a necessidade de alimentação dos animais, do gado, né? Então, basicamente, nós não tivemos um estudo sobre arborização, não só em Lajedo assim, não vou falar de Brasil, certo? Mas assim, em relação a Lajedo, nunca houve uma atenção, nunca foi dada uma atenção tão grande. As algarobas são árvores de raízes rasas, então elas acabam crescendo e de uma certa forma, quando vem as chuvas e os ventos, elas acabam tombando algumas, né? Mas tem que ter, nesse plano de arborização, tem que ser definido que tipo de plantas vão ser plantadas, qual o espaço que nós podemos implantar árvores de grande porte, qual o espaço que nós devemos usar nas calçadas. Existe também a questão sanitária. É necessário, é bom que haja um mapeamento. Quantas árvores tem nas praças, quantas árvores caberiam naquele local, cabem nessa rua. A questão da saúde dessas plantas, acho que eu acabei sendo redundante, para que você possa pensar numa reposição, numa substituição. E a preocupação que essa árvore não traga nenhum transtorno para a população, né? Ademir, o pessoal aqui reclama muito que as árvores racham as calçadas, né? Mas isso, para mim, acho que seria o de menos. Porque o benefício que a árvore traz, não só de embelezar, não só de melhorar o clima, não só diminuir a poluição, até mesmo dentro da sua casa, visto que ela é uma barreira para a poluição que vem de fora, os benefícios são enormes. Ninguém quer tirar uma foto numa paisagem árida, a não ser que seja um extremo, né? Tirar uma foto no sertão, realmente, no deserto.
Mas você vê que quando nós vamos tirar uma foto, nós procuramos uma árvore, procuramos uma flor. Então, esse embelezamento, ele gera conforto visual para a população, gera conforto ambiental e traz benefícios, né? Você imaginar um local de convivência extremamente árido, sem a vegetação, sem sombras, que não é um espaço de convivência. Existe Você estava me dizendo outro dia que existem estudos mostrando qual é o tipo de árvore, a técnica para ser plantada, para que não haja esses tipos de transtornos, né? Isso, até mesmo em relação às questões, você pode plantar uma árvore na sua casa, induzindo a trazer pássaros, beija-flores, o que é bastante agradável. Como também você pode acabar trazendo abelhas, insetos. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Isso entra na área de botânica e é bem contemplado. Existe um paisagista chamado Burle Marx, acho que é de conhecimento praticamente de todo mundo. Ele é recifense, ele é filho de mãe pernambucana e pai alemão. E aí ele quando ainda ele é criança, aos 10 anos, foi levado para a Alemanha por uma questão de saúde. Ele estava com problemas respiratórios aqui. E engraçado que ele fala que conheceu a botânica brasileira lá na Alemanha. Ele foi visitar um jardim e ficou encantado com uma espécie de plantas lá, espinhentas, sem folhas, que são os nossos cactos, né? E aí ele que até então tinha pouco contato com o Brasil, por estar morando lá, mas ele depois eu conhecia as árvores, a vegetação brasileira na Alemanha. E aí quando ele volta para o Brasil, ele faz uma imersão na Caatinga, no sertão, no Agreste, para conhecer as espécies de cactos, para poder compor o trabalho dele, paisagismo. Então, se eu vou fazer um trabalho de paisagismo numa região mais árida, então eu posso utilizar dessas árvores, principalmente na questão da paisagem urbana, porque ela não vai gerar tantos cuidados como a questão de água, que nós moramos numa cidade de poucos recursos, mas existe uma gama enorme de possibilidades para ser trabalhado, né? Para poder compor a paisagem e ela ficar mais bonita. Você vê, nós adoramos quando nós vamos a Garanhuns, que é verde, porque é florida, porque acaba encantando todo mundo. Você vai para Gramado, é outro espetáculo. Então, nós precisamos ter isso na nossa cidade. Nós não temos que ter que sair de Lajeado para ver a cidade bem arborizada, a cidade bem florida. Isso é possível fazer aqui. Havia um projeto de uma ex-primeira-dama de Garanhuns de criar lá na cidade de Garanhuns algumas vias, algumas ruas com um tipo específico de planta, né? Ela falava em plantar ipês. Uma rua com ipês amarelo, uma rua com ipês roxos e assim, me parece que são 4 tipos de ipê. Veja que fantástico seria na época da flora, né? Então, isso é possivelmente executável em nossa cidade. Existe espaço para isso. Essa área mesmo do Socorro, ela está pedindo uma requalificação, ela está pedindo uma arborização. Então, isso também faz parte da nossa área de estudo e da nossa área de atuação também. Ok. Alexandre, para nós terminarmos o último assunto aqui, quais são as suas expectativas para as eleições 2020? Executivo. Você fala em Vitórias? De qual grupo? Como vai ser a campanha, se vai ser apertada, se vai ser nos climas que foram em alguns anos, se esse momento de pandemia vai tornar as coisas mais amenas. Ademir, nós vamos ter uma política voltada, né, para as redes sociais, como tanto se fala. Nós vamos ter aí mais tempo para ouvir os candidatos, para ouvir as propostas, né? E acredito, assim, acredito numa eleição acirrada, como sempre acontece em Lajeado. Acho que não vai ser muito diferente. Mas eu observo que vai ser bom para o debate, para ouvir os candidatos, para ouvir as propostas e principalmente para que a gente possa ouvir os vereadores, né? Porque essa questão mesmo, Ademir, do plano diretor, ela é obrigatória, é uma obrigação constitucional da cidade.
Então, eu vejo aí muita gente falando, porque alagou, porque precisa fazer isso, porque faltou calçamento, mas o papel fundamental, o que deveria ser seguido, ele não está sendo executado, né? Ele não está sendo exigido. E assim, existem algumas questões em relação a isso, é porque muitas vezes o plano diretor ele acaba incomodando a população, né? Vai ter algumas exigências que é necessário cumprir. Até porque, assim, o meu empreendimento ele não pode atrapalhar o seu, a minha casa ele não pode atrapalhar o seu. Então, é necessário estabelecer essas regras, e essas regras não trazem impactos novamente depois para a população. Então, eu me preocupo bastante em relação também aos vereadores, para que eles enxerguem essas necessidades. Quando você conversa com alguns sobre essas questões, eles tendem a fugir do debate, eles não querem falar sobre isso, mas depois ficam cobrando. Às vezes o que é necessário não é muito popular, né? É, porém, assim, é de fundamental importância para a cidade, Exato, tá? Não exato. existe, a gente não pode deixar a cidade crescer de forma desordenada. Existe uma tendência natural que a cidade faça isso, que ela cresça para vários setores, cada um faça o que achar necessário, e na verdade você é um espaço público, é um espaço de convivência para todo mundo. Então precisa existir as regras, e nossa lei urbanística é uma das melhores do mundo, contempla vários aspectos da sociedade. Por isso que a gente diz que na hora que o cara vai votar, ele tem que votar num cara preparado, porque muitas vezes as pessoas, às vezes até os preparados, né? Mas eles querem, pelo desejo de se manter no poder, eles acabam negligenciando essas leis, né? E Uhum. esses costumes que seriam feitos para o bem-estar, às vezes a longo prazo, né? Da própria sociedade, da própria população, pensando simplesmente no voto que vai receber na eleição, né? Não dá para gente, na verdade, muitas vezes nós cobramos muito dos gestores, dos principais que estão ali na frente, certo? E esses gestores até têm as preocupações administrativas, o gerenciamento das demais pastas, estar ali à frente, existe a questão política, as preocupações políticas, mas precisamos cuidar de nossa cidade. Então, os vereadores eles precisam ter conhecimentos suficientes, ou o mínimo necessário, para fazer as intervenções, para fazer o diálogo, para mostrar como as coisas poderiam acontecer, deveriam acontecer. Você vê, a cidade de Recife, que tem 490 e poucos anos, está se preparando para o Recife 500 anos, porque isso é um prêmio para a população, não é um prêmio para o partido A ou o partido B, certo? A política, ela deve ser propositiva e vencer as melhores ideias, as melhores propostas dentro do que for executável, mas o bem-estar comum da sociedade, da população, ela precisa ser o norteador de tudo isso. Então, eu não posso fazer uma administração pensando somente daqui a 4 anos, eu tenho que pensar que Lajedo vai crescer. Lajedo hoje tem 21 mil veículos, que daqui a 10 anos talvez tenha 30 mil, e isso pode trazer transtornos. E aí eu vou ter 70 mil habitantes, vou precisar de mais postos de saúde. Como é que eu vou definir os locais desses postos? Será que vai ser de cabeça ou vai haver um estudo? Né? Então, existem vários aspectos que precisam ser levados em consideração. E eu volto a dizer, o plano diretor, o diagnóstico urbano é imprescindível para qualquer gestor que tenha compromisso com a cidade. Então, diante dessas demandas que você está dizendo, nós vamos precisar de pessoas bem capacitadas para fazer isso, né? Vamos sim, Ademir. Vamos Que precisar. sejam vereadores, que sejam assessores, mas a gente vai precisar, né? E eu tenho comigo mesmo a necessidade de participar desse debate em relação às questões urbanas da cidade. Certo? Eu converso com bastante pessoas da minha área e eles têm mostrado interesse em levar essas questões a sério, a levar à frente essas questões. Porque as cidades onde nós vivemos, onde nós criamos nossos filhos, onde nós vamos passar aqui mais 20, 30, 40 anos. Então, nós precisamos tentar melhorar esse ambiente que nós vivemos. Então,
isso é uma das coisas que eu quero levar à frente no próximo ano, passada essa pandemia, quando nós pudermos conviver de forma presencial com todo mundo, porque isso não é um favor que partido A ou partido B faça para ninguém. Isso é um projeto de futuro para a cidade. E nós precisamos disso. Nós precisamos ter uma cidade agradável, né? E quanto ao legislativo, para essas eleições, você acha que a gente tem chances de formar uma boa Câmara? Ademir, o Legislativo do Lajeado tem me preocupado. Tá? Tem me preocupado porque eu não estou vendo, me perdoe até os legisladores, mas eu não estou vendo muita eficiência no trabalho que é realizado. Tá? Às vezes eu me pergunto, Ademir, por que que às vezes existem tantas propostas e eu fico perguntando, será que é possível a execução daquela proposta? Será que é viável aquela execução? Será que não é uma proposta somente para dar satisfação ao povo, que você solicitou tal demanda para tal área? Então, eu me pergunto por que aqui é assim. Tá? Particularmente, não sei te dizer qual seria a solução. Mas eu vejo que você poderia se engajar em algumas situações. Pronto, você mesmo, você que é um cara extremamente esclarecido, muito inteligente, uma referência aqui na nossa cidade. Digamos, se você estiver na Câmara, você vai poder contemplar várias demandas da cidade, inclusive na educação, sugerir, melhorar, correr atrás disso, vamos tentar fazer isso. Então, particularmente, assim, eu como eu falei no início, eu sou completamente contra aquela ideia da negação da política, né, da boa política. Eu acho que nós temos que participar ou como candidatos a prefeito ou a vereadores, ou como parte das comissões, tá? Mas Lajedo é a nossa cidade, Lajedo é onde nós estamos vivendo. Então nós precisamos melhorar a nossa cidade. Tá? Por mais que ela estivesse nas melhores condições possíveis, nós precisaríamos melhorar ela mais ainda. E a política é a única forma de você fazer algo abrangente. Você pode fazer coisas pontuais, melhorar algumas situações, mas de forma a contemplar a população todinha só através da política. Não tem outra saída. Alexandre, para terminar, seu desejo para Lajedo, sua mensagem para o povo de Lajedo. Lajedo é uma cidade, Lajedo é uma cidade que, do ponto de vista do urbanismo, ela tem várias características boas, né? A largura das vias, o tamanho das quadras, o uso misto da cidade, comércio, moradia. Eu gostaria de ver uma Lajedo que contemplasse mais e respeitasse e preservasse mais a memória dos antepassados, dos que passaram por aqui, dos que ajudaram a formar essa cidade, dos populares, dos prefeitos, de todos eles. E eu gostaria de ver a população participando da política cada vez mais, de forma inteligente, de forma coerente, contribuindo para a cidade, tá? Não se omitindo em relação às políticas necessárias a se fazer na cidade. E que os políticos entendam e entendessem que muitas vezes as críticas elas são os norteadores para os acertos, né? Se eu te faço uma crítica com boa intenção, eu estou te mostrando que você está errando ou possivelmente estaria errando e que para que você possa melhorar. Então, eu acredito muito, eu torço muito para que as coisas do Lajeado deem certo, para que as coisas do Lajeado melhorem, para que a gente tenha uma cidade inclusive, com mais inclusão, que a gente consiga resolver a questão das moradias, muitas vezes localizadas em áreas não apropriadas, em situações de riscos, que não são muitas casas ainda que estão nessa situação. Que a gente evolua cada vez mais na educação, que a gente evolua na urbanização, na arborização, certo? E uma das coisas que me deixam bastante alegre é quando eu vejo aumentar o número da população de estudantes, principalmente em nível superior. Lajeado hoje é uma cidade que contempla o que você precisar de Lajeado em termos de profissionais com nível superior, você praticamente vai encontrar todos. Tá? Então isso me deixa muito alegre. Agora precisamos nos unir para propor dentro do grupo político que você esteja, ou de A, B ou C, para você propor melhoras, para que a gente possa ter uma cidade mais agradável.
para que a nossa casa, a nossa cidade seja sempre cada vez melhor. No bate-papo de hoje, eu falei com Alexandre Simões, meu amigo. Quero agradecer pela sua presença aqui e vamos juntos, né, lutar aí por uma Lajedo melhor. Eu tenho certeza que com pessoas com cabeça igual à sua, Lajedo só tem a melhorar. Ok? Eu agradeço o convite, Ademir. Fico muito feliz e retribuo. Eu tenho certeza que com a participação de bons cidadãos como você e como muitos outros que nós temos aqui, nós podemos construir, sim, uma cidade cada vez melhor para todos nós. Para a população, para a zona rural, para o pessoal da zona rural, para o pessoal da área urbana, para os profissionais, para o jovem, para o adolescente, para a preservação histórica da nossa cidade, que é preciso fazer abrir essa valorização, discuti-la e preservar. É um patrimônio nosso. Nós somos patrimônio da cidade, né? Então precisamos valorizar quem já esteve aqui, quem passou por aqui e ajudar a construir nossa cidade.